Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Aqui é o professor Bruno Oliveira e nós estamos hoje iniciando a correção de mais um simulado do nosso curso de Olho no Unificado. Esse é o simulado número 4 para você que adquiriu o curso para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Nós disponibilizamos o simulado conforme combinado. Lembrando, cada simulado de analista judiciário, área judiciária, é composto por 20 questões. E nós temos as questões segmentadas em constitucional, administrativo, eleitoral, civil, processo civil e processo penal. Esse é o simulado número 4. Você que está aí, adquiriu o nosso curso, vai assistir essa aula de forma completa. Se você não adquiriu, pode acompanhar um trechinho dessa aula no canal do YouTube e decidir pela aquisição. Temos também o curso para técnico judiciário, a área administrativa. Então, a depender do cargo que você for concorrer, nós temos esses dois cursos para você adquirir. Bora então para mais um simulado. As questões foram disponibilizadas, nós começaremos com as questões de constitucional e o tema dessas primeiras 3 questões é direito social, direitos sociais. Vamos para a primeira questão, pessoal? Vejam, de acordo com a Constituição Federal, analisar a sentença abaixo. Prestem bastante atenção. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, essa primeira observação, nós temos, é possível a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, e sendo que essa base territorial não pode ser inferior à área de um município? É vedado. E isso a gente vai encontrar onde? Nós vamos encontrar lá no artigo 8º, que enumera para nós a questão da liberdade de associação profissional ou sindical, inciso 2º. Então, a primeira parte dessa questão está totalmente o quê? Correta. Certo? Vamos à segunda parte. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Talvez o maior medo aqui de você, na hora de responder sobre essa segunda parte, é justamente esse segundo momento, né, em que diz, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Não há qualquer ofensa ao artigo 8º, mais uma vez ele sendo cobrado, tá? Artigo 8º, inciso 3º. Então, artigo 8º, inciso 3º. A afirmativa também está correta. Portanto, olha só, toda esta sentença está correta. A gente vai marcar como gabarito a letra A. E aí, acertaram? Podemos ir para a próxima questão. Número 2 foi cobrada pela banca Fundatec, ano 2022. As questões que nós estamos tratando nos simulados são questões super atualizadas, né? Então, a nossa preferência é por questões atuais. E se não determinado assunto a gente não encontra, por exemplo, questões sobre aquele assunto, serão criadas questões inéditas, ok? Então vamos à questão número 2. Previstos na Constituição de 88, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, chamado FGTS, o repouso semanal remunerado, as férias remuneradas e a licença gestante são alguns dos direitos dos trabalhadores. E aqui a questão fala urbanos e rurais, informais ou urbanos, rurais e informais. Leiam o artigo 7º da nossa Constituição, quando ele prevê o seguinte, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais
além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí veja, inciso 3º, fundo de garantia por tempo de serviço, cheque lá na questão. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, importante mencionar isso. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. E 18, inciso 18, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Ah, professor, já ouvi falar 180, mas na Constituição prevê 120. 180 vai depender da parceria da empresa em relação a essa ampliação de direitos à gestante, mas constitucionalmente a gente observa que nós temos aqui 120 dias. E o artigo 7º é muito claro. Esses direitos serão conferidos aos trabalhadores urbanos e aos trabalhadores rurais. Tá certo? Beleza? Então, questão número 2, o gabarito é a letra C. Podemos ir para a terceira questão? Então, vamos lá. Questão número 3. Os direitos sociais possuem aplicação imediata e admitem controle sobre a omissão em sua implementação, por exemplo, pela via do mandado de injunção. Primeiro, a gente precisa entender quando que nós podemos procurar o mandado de injunção, que é um remédio constitucional. A Constituição, lá no inciso 71 do artigo 5º, menciona que o mandado de injunção ele vai ser concedido sempre que a falta de uma norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, o que inclui também os direitos sociais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ok? E quando a gente fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, dentre essas incluem-se os direitos sociais, possuindo aplicação imediata. E assim, o mandado de injunção ele vai ser apto para controlar a omissão na implementação desses direitos. Ok? Então, voltando à questão aqui, ela está correta. Beleza? Anotem o artigo, que é o do mandado de injunção, que é o artigo 5º, inciso 71. Maravilha? E agora nós vamos para as questões de direito administrativo, tratando sobre poderes da administração. É um tema super interessante, é um tema que nós precisamos compreender muito bem. Questão número 4, banca FGV, ano 2022. A União, por meio de um determinado ministério, pretende delegar, mediante lei, o seu poder de polícia. Então, aqui um dos poderes, o poder de polícia. Inclusive, para aplicação de multa à Sociedade de Economia Mista Alfa, de capital social, majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Na hipótese narrada em tese, de acordo com a atual jurisprudência do STF, a pretensão da União é juridicamente. Qual pretensão? Delegar o poder de polícia. Esse é o objeto da questão. A letra A diz que é viável, pois é constitucional a delegação narrada, inclusive no que toca à última fase do ciclo de polícia, qual seja a sanção de polícia à sociedade de economia mista, mesmo ostentando personalidade jurídica de direito privado. Aqui nós temos uma orientação, uma análise que o STF fez de um recurso extraordinário, número 633.782 em 2020. E o STF disse o seguinte, olha, é constitucional a delegação do poder de polícia, que é o caso da questão, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital. Aí aqui nós temos algumas regrinhas. Capital social majoritariamente público, ok?
que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, segundo critério, e em regime não concorrencial. Se nós observarmos a questão, tudo isso está garantido. Olha o primeiro critério: capital social majoritariamente público. Segundo, presta exclusivamente serviço público. Terceiro, na verdade são três, né? Então, terceiro, regime não concorrencial. Portanto, é possível a delegação do poder de polícia? Com toda certeza. Né? Apesar, então o gabarito vai ser a letra A, mas vamos analisar aqui a letra B. Viável, pois é constitucional. Em qualquer fase do ciclo de polícia, a qualquer entidade da administração indireta, ainda que exploradora de atividade econômica. Então, veja, tem que prestar exclusivamente serviço público. Já está errada a letra B. C, enviar. Tem que ser em regime não concorrencial, né? C, é inviável. Já está errada, porque é viável, como nós vimos na letra A. D, é inviável, pois é inconstitucional a delegação narrada. Mais uma alternativa também, ora aqui incorreta. Letra E, inviável, pois é inconstitucional a delegação narrada. Então, assim, uma questão fácil desde que você compreenda, tenha já visto, né, essa menção, essa nova análise aí do Supremo Tribunal Federal. Próxima questão, número 5, também banca FGV. Cláudio é um servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, e atualmente exerce a função de superintendente em órgão que compõe a estrutura do Ministério Alfa. Certo dia, ao chegar no trabalho, Cláudio foi surpreendido com a publicação no Diário Oficial de ato administrativo praticado pelo ministro, que é o seu superior hierárquico, avocando competência para a prática de ato referente à matéria de competência exclusiva de Cláudio. Então, olha só, entenda o seguinte, ele exerceu a função de superintendente, o Cláudio, né? Cláudio foi surpreendido porque o seu ministro, que é superior a ele, avocou competência do Cláudio. Ou seja, o ministro trouxe para ele mesmo algumas competências do Cláudio. Que competência que foi essa? Uma matéria de competência exclusiva. É possível a avocação quando se tratar de matéria de competência exclusiva? Essa questão, ela cobrou o entendimento da lei do processo administrativo federal, que é a Lei 9.784, de 99, e o tão cobrado artigo 13. O que diz o artigo 13? Que não é possível, não pode ser objeto de delegação, edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva do órgão ou entidade. Então, pessoal, nesse caso, a avocação aqui, ora praticada, ela foi totalmente ilegal. Então, a letra A não vai ser o nosso gabarito, nem a letra B, nem a letra C. A letra D manifestou-se também pela ilegalidade, porque não se pode aplicar o poder hierárquico para órgãos distintos, sob pena de nulidade do ato administrativo de avocação, por vício insanável no elemento da competência. Errado. E ilegal, porque apesar da avocação decorrer do poder hierárquico, que de fato existe no caso, né, o ministro ele é superior ao Cláudio, não pode haver avocação de matéria de competência exclusiva do agente de hierarquia inferior. Perfeito. Gabarito, questão número 5, letrinha E. Beleza? Avançando, próxima questão. José estacionou sua moto em um local proibido, de maneira que o agente público competente lhe aplicou uma multa prevista na legislação de regência. De acordo com a doutrina do direito administrativo, no caso em tela, a multa aplicada a José está baseada na prerrogativa da administração pública que decorre do exercício de qual poder administrativo? Letra A, hierárquico, B, disciplinar, C, de polícia,
D, normativo, ou E, regulamentar. Ora, nós temos aqui a aplicação de uma multa por um agente público competente ao José, que é um particular. Lembrando que, por meio de um princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, por conta desse princípio, que é o caso em questão, nós estamos dizendo aqui, nós estamos falando do tão importante poder de polícia. Questão número 6, marquemos como gabarito a letra C. Questão 6, gabarito, letra C. Próxima questão agora, pessoal, as próximas questões serão de direito eleitoral. Nós vamos falar sobre direitos políticos. Então, as próximas questões